telespectadores mandaram fotos e vídeos do incêndio desde a noite de ontem. Algumas imagens mostram o incêndio ainda lá bem no começo, com um pequeno foco. E era possível ver chamas ali em 3, 4 janelas de alguns andares diferentes, mas rapidamente, muito rapidamente, o fogo já tomava conta de todo o edifício e a fumaça preta podia ser vista já a quilômetros de distância lá do local. Aí, pouco depois da meia-noite, o incêndio começa a se espalhar por outros imóveis e alguns trabalhadores corriam com as mercadorias, desesperados. Os bombeiros já isolavam as ruas do entorno. As pessoas tentavam salvar o que podiam ali antes que pegasse fogo mesmo, que também é um grande risco. A gente vai conversar agora ao vivo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão André Elias, que vai falar para a gente sobre o trabalho no combate ao incêndio lá no centro de São Paulo. Bom dia, capitão. Como é que está o trabalho aí? Antes de mais nada, como é que estão os 2 bombeiros que se feriram? Pois é, bom dia. Temos 2 bombeiros vítimas dessa ocorrência, com queimaduras de 2º grau pelo corpo. Foram socorridos, conscientes e orientados, entretanto precisam agora nesse momento aí de um cuidado hospitalar de toda a equipe médica para que eles possam se recuperar. Nós temos nesse momento 23 viaturas, aproximadamente 80 homens do Corpo de Bombeiros trabalhando nas chamas. O incêndio não está controlado ainda. Existe a possibilidade desse incêndio aí acabar passando para outras edificações, portanto é um trabalho de contenção nesse primeiro momento. Na verdade nem posso falar primeiro momento porque o incêndio já começou na noite de ontem, né? Então está bastante complicado para o Corpo de Bombeiros. Não temos ainda o controle, não temos como saber aí uma previsão de término. Capitão, como é que é feito o combate nesse caso, nesse incêndio? Eu sei que vocês estão fazendo a contenção aí dos prédios ao redor, embora alguns ali, a gente está vendo na imagem, já estão pegando fogo também, mas no próprio prédio mesmo, os bombeiros conseguem combater, por exemplo, o incêndio lá nos andares mais altos, a escada Magiros, as mangueiras, a água consegue chegar lá em cima? Como é que é esse trabalho de contenção? Olha, existe o combate externo, né? A gente acaba fazendo o ataque às chamas pelo lado de fora. Nesse momento é bastante complicado adentrar a edificação, né? Em virtude de toda a proporção do incêndio. Nós utilizamos também viaturas que nós denominamos viaturas aéreas, ou seja, essa escada, né? Que, como você citou, não só a escada, nós temos também aí plataformas, enfim, elevadas. Cabe ao comandante da operação agora determinar qual vai ser a estratégia a ser usada para que essas chamas comecem a passar propriamente a extinção. Por enquanto o fogo continua realmente descontrolado, não temos o controle da situação ainda, mas com certeza não pouparemos esforços para que isso seja mitigado o mais rápido possível. Disso a gente tem certeza, capitão. Agora, capitão, um incêndio parecido atingiu o edifício Wilton Paes de Almeida, lá no Largo do Paissandu, também aí na região, o senhor certamente se lembra, em 2018. O edifício que ficou conhecido como Prédio de Vidro, na época, foi tomado por um incêndio de grandes proporções no dia 1º de maio, lá naquela época, em 2018. O fogo teria sido causado por um curto-circuito, naquele caso, né? O fogo teria sido causado por um curto-circuito no 5º andar, por volta aí de 1h30 da manhã. E pouco mais de 1 hora depois, aquele prédio, que era conhecido, repito, como prédio de vidro, desabou. A gente está vendo as imagens aí. O edifício chegou a abrigar a sede do INSS, da Polícia Federal, pertencia ao governo federal e foi cedido para a prefeitura da capital. O prédio lá tinha 14 andares, eram 90 unidades habitacionais e estava ocupado irregularmente por 291 famílias desde 2003. E naquela época também eu me lembro daquela cobertura, eu participei daquela cobertura como repórter. Foram 12 dias de busca, 7 pessoas morreram, 2 ficaram desaparecidos, outros 3 imóveis também foram atingidos na época.
e quase 4 anos depois, 3 engenheiros da prefeitura foram absolvidos, né, de uma ação para apurar as responsabilidades. De acordo com a juíza, as investigações comprovaram que o desabamento foi causado pelo incêndio e não por supostas falhas de estrutura. Outros réus, líderes da ocupação, seguem respondendo a esse processo. A minha pergunta para o senhor, capitão, é neste caso, que é uma construção diferente, aí é um prédio diferente, ele não é só de vidro e ferro e aço, como era aquele outro. Neste caso, o senhor acredita, já é possível dizer neste momento se há risco de desabamento? Olha, o risco, ele existe e ele precisa ser minimizado. Óbvio que todo esse tempo de exposição, toda essa caloria acaba, sim, causando um abalo na estrutura. A gente sabe que o concreto armado, ele tem por característica resistir bem ao fogo e às altas temperaturas. Entretanto, é muito tempo de exposição. Mas a característica do edifício, diferente lá de 2018, do Wilton Paes, o edifício ele tem uma estrutura diferente. Então, nós não acreditamos num abalo propriamente dito, num colapso estrutural daquela magnitude para essa edificação. Mas não podemos descartar esse risco nunca. Então, e até porque um possível abalo dessa maneira colocaria e deixaria exposto mais bombeiros e muito provavelmente mais vítimas. Então, a gente precisa mitigar esse risco, precisa estar atento aos sinais que a própria edificação acaba dando, né, fornecendo aí, e para que possamos fazer um trabalho seguro. É claro que a construção é bastante diferente, né? A gente falou que aquele prédio era construído como prédio de vidro. Agora, existe o risco que, em não havendo, os bombeiros conseguindo conter o incêndio, não havendo um desabamento durante o incêndio, do prédio ser depois condenado e ter que ser, não sei, talvez implodido ou destruído para evitar um desastre maior depois? Sim, pode acontecer sim, né? As características são diferentes, portanto isso passa uma certa segurança, né? A maneira de construção, a estrutura da edificação, ela é bem diferente do Wilton Paes, então isso acaba fornecendo um pouco mais de condições para que o Corpo de Bombeiros faça o trabalho, mas a gente não pode descartar, e não só o abalo estrutural, né? Existe ali ligações elétricas que colocam em risco o trabalho dos bombeiros, existe ligação de gás, de GLP, então tudo isso precisa ser mitigado. Tá. Capitão, eu sei que ainda está aí no calor da hora mesmo, no trabalho pesado de conter as chamas, mas já se sabe se o prédio estava com aquele AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, em dia, se estava tudo certo com a documentação do prédio? Não, nós não verificamos isso ainda, é uma informação que eu acabo de pedir aqui para o meu pessoal, para a gente verificar realmente. Cabe ressaltar também que não sabemos bem qual era a ocupação do prédio, né? Então, se ele estava abandonado, se ele era uma edificação comercial, enfim. Então, a gente vai fazer essa consulta e, com certeza, informar toda a imprensa. O senhor sabe quantos andares tem o prédio? A gente conta aqui pela imagem, parece que tem uns 8, 9 andares. Isso, aproximadamente 10 andares. Tá bom. Capitão, muito obrigado pelas informações, obrigado pelo trabalho também de vocês. A gente deseja que esse trabalho seja feito com muito cuidado, com muita segurança por todos os soldados aí do Corpo de Bombeiros. E vou pedir permissão para voltar a fazer contato com o senhor em algum momento, se tiver novas informações durante essa edição do Bom Dia São Paulo. Com certeza, eu me coloco à disposição, estou indo para o local para poder atender a toda a imprensa aí de uma maneira mais profícua. Me coloco à disposição também e atualizo sempre que possível aí vocês. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para todos vocês.